Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite pelo Jornal Cana, em nome do nosso Josias. Agradecer também ao presidente da Casa, agradecer ao Grupo Monteiro, que está todo presente aqui, nossos colegas agrônomos, toda a diretoria, o presidente. Então, isso nos deixa muito ansioso e responsável pelo que a gente vai falar. Mas eu não poderia tratar de um assunto sobre a colheita mecanizada de cana inteira sem apresentar o grupo AQM aos senhores. Então, eu gostaria de 1 minuto dos senhores para fazer a apresentação do grupo. Rio Formoso, Pernambuco. Aqui foi plantada a semente de um sonho que vem florescendo até hoje. Em 1943, a aquisição da usina Cucaú por Armando de Queiroz Monteiro marcou o início de uma fase importante na produção de açúcar e etanol do Nordeste, criando um ciclo de avanços e desenvolvimento que foi passado através das gerações. Uma trajetória de sucesso preservada pelos seus filhos, Armando Filho, conhecido como Armandinho, Múcio e Rômulo, que impulsionaram novas conquistas. O primogênito, Dr. Armandinho, liderou e expandiu os negócios da família. Múcio desempenhou um papel fundamental na gestão da usina, porém veio a falecer precocemente na década de 70. E Rômulo participou de forma significativa da consolidação do Parque Agroindustrial. Em 2000, Eduardo de Queiroz Monteiro, filho de Dr. Armandinho, adquiriu o controle acionário da usina Cucaú, dando origem ao grupo EQM, que hoje conta com mais 2 usinas, Utinga, em Rio Largo, no estado de Alagoas, e Estivas, na cidade de Ares, no Rio Grande do Norte. Com o DNA da inovação, o grupo levou as usinas a um novo patamar, destacando-se tanto no volume e na qualidade da produção, como, principalmente, na sustentabilidade e na tecnologia, presentes em cada etapa do processo, da colheita ao aproveitamento total da cana-de-açúcar. Uma atitude visionária que se irradia nas diversas esferas de gestão, desde a modernização do setor ao desenvolvimento de programas de referência nas áreas social, educacional e ambiental. O grupo EQM mantém mais de 11 mil hectares de Mata Atlântica preservada, as maiores reservas privadas do patrimônio natural de Pernambuco e Alagoas, além de programas de preservação e reintrodução da flora e da fauna. Essa é a força de uma história que impacta a vida de muitas pessoas, gera milhares de empregos, cria oportunidades e semeia esperança no amanhã. Nós precisamos ter uma consciência de descarbonização do planeta. E nós temos um olhar, temos um ativo ambiental diferenciado. Grandes possibilidades, o nosso setor tem um enorme potencial e evidentemente que o Grupo EQM está inteiramente direcionado e voltado para essas oportunidades. Eu sou daqueles que acham que para a gente ter um planeta melhor, um planeta sustentável, um planeta habitável, um planeta humano, nós precisamos, evidentemente, ter consciência ambiental e na transição energética ninguém está mais preparado do que o setor e eu devo dizer particularmente do que o Grupo EQM. A força do trabalho gera empregos. A força do trabalho gera oportunidades. A força do trabalho gera esperança. A força do trabalho gera o nosso futuro. Grupo EQM, a força do trabalho. Como foi bem registrado, o grupo é composto por 3 usinas, das quais a usina Utinga, situada em Rio Largo, em Alagoas, tem uma área de 12.229 hectares agricultáveis, uma topografia 82% plana e uma precipitação média anual de 1.836 milímetros.
A usina Cucaú, que é a nossa sede, nossa matriz, é localizada no município de Rio Formoso. Tem uma área total de 27.863 hectares, com a área agricultável de 18.187 hectares. Tem 34% de área plana e uma precipitação anual de 1.970. E, por fim, a usina Stevens, localizada no município de Areias, no Rio Grande do Norte, onde tem uma área total de 35.000 hectares, uma área agricultável de 24.093 hectares, uma topografia na área cultivada 100% plana, com uma precipitação média de 1.365 milímetros. Tivemos a nossa evolução de safra nessas últimas 6 safras, onde os senhores observam que na safra 21, 22, 2021, trabalhávamos em cima de 3 milhões e 400 mil toneladas de cana, subimos a partir da safra 22, 23 até 24, 25, ultrapassando aí a marca de 4 milhões e 300 mil toneladas de cana, e na última safra tivemos um pouco de redução em decorrência do estresse hídrico das últimas 2 safras. Os senhores observam que a usina Cucaú, nas últimas 2 safras, teve um estresse hídrico de 925 milímetros, a Utinga, aproximadamente 1.100 milímetros, e Estivas, 1.216 milímetros. O efeito desse estresse foi mais severo na usina Utinga, em decorrência da má distribuição das chuvas, né, e do baixo potencial ainda de irrigação que a gente tem na usina. É uma irrigação que nós estamos investindo agora mais fortemente, ampliamos a área de gotejo, instalamos 2 projetos de 200 hectares, estamos na recuperação da estrutura de aspersão e onde a gente acredita que nesse intervalo de tempo muito curto, a gente não vai mais sofrer os efeitos oscilantes da falta de água. O tema solicitado pelo Dr. Josias foi a mecanização de colheita de cana inteira. Isso é um tema difícil, um tema que demanda alguns conhecimentos muito específicos e precisa um equipamento para ser desenvolvido, para operacionalizar nessa região. Ele tem que ter um pequeno porte, ele tem que ser concebido para operar em área de encosta. O material genético precisa ajudar. Qualquer equipamento que vá cortar na encosta, que vá cortar nessas condições de agente, se o material não for ereto, pessoal, ele vai fazer uma bagunça terrível, vai ficar pisando, vai ficar machucando, e é vital para a sobrevivência, para o resultado ser positivo, esse material genético sendo ereto. Só para vocês terem ideia, a nossa unidade Cucaú, ela tem aproximadamente 66% de área de encosta e 34% de área plana, onde esse equipamento tem que operar principalmente nessas áreas de encosta, uma vez que tecnologia para área plana já se tem no mercado e já se faz uso. Por exemplo, lá na usina Cucaú, nós temos 6 colhedoras, das quais são cases, né, 4.000 e 4.010, então essas áreas planas já são muito bem utilizadas com ela. E fica o desafio para o desenvolvimento das áreas de encosta. Nessa seleção de material para atendimento deste equipamento, montamos um campo na usina Utinga, há aproximadamente 3 anos, com 62, 64 materiais genéticos, todos eretos. Desses 62 materiais, fizemos uma seleção, mandamos para a Cucaú 32 no início, eliminamos um, apareceu uma doença. E no ano seguinte, a gente descartou mais 16, ficamos com 15, e voltamos a reintroduzir mais 16. Ou seja, é uma briga que a gente está sempre buscando um material que se adequa às áreas de encosta, se adequa ao estresse hídrico, mas que não deixe de ter o hábito de crescimento ereto. Aqui está o resultado da última biometria, feita a semana passada, desses materiais genéticos, onde já identificamos na usina Cucaú, 4764, está em 15º colocado em relação à produtividade. Então, já tem 14 materiais genéticos
com produtividade acima da 4764, que é a cana daquela região. Então, acho que o trabalho de pesquisa deve dar algum resultado e a gente, logo cedo, deve apontar aí as opções de substituição dela. O efeito de um material genético, está aí uma cortadora de cana que foi desenvolvida no grupo em 2015, ela é operacionalmente fantástico desde que o material seja elétrico. Então está aí a justificativa do porquê. Se foi um equipamento desenvolvido, denominado pelo próprio presidente de Atrevida, e ela realmente corta muita cana, pessoal. E corta com qualidade. O topo é baixo, o desponto é bem feito, a gente botou um triturador. Ela teve um problema, que era pegar essa cana pós-colheita. Como carregar um caminhão, uma cana distribuída no sentido longitudinal. Que já tem solução, viu? A gente já vai mostrar aqui. Mas é um equipamento, para vocês terem ideia, o máximo que a gente produziu no turno de 8 horas, a gente chegou a cortar 800 toneladas por equipamento, por operador, num dia. Então, é um equipamento com alta capacidade de corte, com o problema da gente solucionado em como pegar essa cana. Logo em seguida daquele equipamento, que era um equipamento montado num trator de 180 HP, construímos utilizando o nosso trator do ensino. Qual era o objetivo? Descer ele para a encosta. Utilizando o mesmo trator, o mesmo operador, com um equipamento que pudesse cortar tanto na área plana como na área de encosta. Esse foi desenvolvido em 2017. Aí ele cortando na área plana, com uma qualidade de corte boa. Agora, no início da safra, a queima da cana não se permanece, não é tão bem feita. A gente ainda ficou com alguma coisa de palha por cima da cana, mas fica uma palha mais triturada e mais fácil retirada. Veja aqui do lado de cá, uma cana cortada em dezembro lá na usina Tinga. Ela queimava bem a palha e cortava muito bem. O problema, mais uma vez, era como pegar essa cana pós-corte. Esse mesmo trator operando na área de encosta, cortando de ladeira abaixo, mais uma vez, é o mesmo trator do ancinho, é o mesmo operador. Então, parte da experiência de como operar o equipamento e o operador já tinha. Então, minha opinião, esse é o caminho que a gente precisa seguir e concluir esse equipamento. Porque parte da estrutura você já tem, parte da experiência do homem operando também você já tem. O que fazer para resolver a colheita cortada e distribuída nesse sentido com a cana? A FCN, não sou propagandista de ninguém, mas é quem está fabricando, montou essa garra. É uma garra que ela foi adaptada na carregadeira, ela gira e ela consegue operacionalizar no sentido longitudinal, que é pegar essa cana, gira no sentido transversal e carrega o caminhão. É um equipamento que está sendo comercializado, isso veio depois equipamentos outros que foram desenvolvidos depois da Atrevida. Ele sai pega o molho, joga em cima da linha novamente, vai engordando o molho e depois coloca no caminhão. Então, aquela dificuldade, aquela sujeira que a gente tinha, aquele pisoteio que a gente tinha, acaba com essa garra. Precisa ser trabalhada essa garra para viabilizar aquele equipamento que corta tanto na área de chão como na área de encosta. Isso foi uma filmagem da própria FCN, eu não sei onde é que foi, mas está operacionalizando. Ela gira a garra e consegue pegar, tirando aquele problema que existia da Atrevida. Recebemos este equipamento, foi comprado pelo presidente, acho que faltando uns 15 a 20 dias do encerramento da moagem. Colocamos ele no campo, principalmente para treinamento dos operadores, e já identificamos alguns pontos de melhorias que a gente precisa fazer.
botamos para inicialmente cortando cana crua, depois passando para cana queimada, analisamos os prós e os contras de cada operação, mas é uma alternativa que a gente pode compor, logicamente, a nossa forma de colher cana nas unidades. Ela tem uma velocidade de operação boa, ela corta bem, ela é um equipamento leve, que facilita muito a descompactação, a não compactação do solo, né? Colhe, carrega o cesto, dá ré, descarrega e segue em frente. Tem algumas coisas para corrigir? Tem, mas nada grosseiro, nada agressivo. E junto com o doutor Renato, que está aqui, a gente já está trabalhando nesses itens e acreditamos que na safra a gente vai estar com o equipamento mais adequado às nossas condições. Hoje, quando a gente corta a cana queimada, a cana é jogada com mais força, não tem o peso da palha, o atrito da palha, ela sai um pouco da caixa. Então, na hora da gente cortar queimada, a gente tem que repensar o tamanho da caixa, ou então a disposição de uma tampa na caixa, mas enfim. Outra coisa é o toco. O operador, na realidade, não tem controle algum sobre a altura do toco. Nós já estamos trabalhando, colocando um copiador de solo da própria Kaiser, a 4000. Mas, enfim, são adequações pequenas que vai dar uma outra qualidade na operação. Aqui ela cortando a cana crua. Essa cana crua realmente passa com um desponto muito grande, com a falha no desponto muito grande. Dentre a lista dos itens que a gente precisava corrigir, relacionamos o reposicionamento do despontador. O despontador fica muito à frente da máquina e fica por trás dos pirulitos que levantam. Quando o pirulito levanta a cana que estava deitada, o despontador já passou. Então ele tem que levantar a cana e o despontador está pronto para fazer o desponto depois que ela levantar. Então a gente vai puxar o despontador para mais próximo da cabine, de forma que quando levanta a cana ainda dê tempo de passar no despontador. Instalar um segundo despontador, porque aquela cana que não foi despontada, mas que está sendo transportada na esteira de borracha, passar por um segundo despontador para poder a gente, aquilo que escapar do despontador primário, o despontador secundário vai fazer essa função. Introduzir um sensor de flutuação do corte de base, como eu já falei, é o próprio da Kaiser 4010, né, Renato? Renato já está trabalhando nesse assunto. Instalar também um indicador de declividade. Ela é uma máquina que dá para trabalhar na inclinação maior do que as colhedoras convencionais, mas é uma máquina pequena, uma máquina estreita, uma máquina que a esteira é de borracha, é uma borracha especial, uma borracha boa, tem uma liga metálica boa, mas é borracha. Então, um sensor de declividade é importante ser instalado. Aqui está a equipe da usina Estivas, que está desenvolvendo esse setor na própria unidade com IA. Inclusive, eu já recebi a cópia desse sensor, como é que vai funcionar. O Joel está trabalhando lá. Mas, enfim, a usina somando forças e passando a dificuldade uma da outra para se ajudar. Né? A repotencialização desses motores também está sendo trabalhado já. Essa máquina, quando foi entregue, já foi dita que esses motores seriam repotencializados. E o custo da repotencialização desse motor de corte de base é aproximadamente R$ 1.300. Mas, enfim, esse aqui o Hugo já apresentou. Eu acho que faz parte, talvez, de um conceito de colheita de cana, dessas colhedoras, onde a limpeza da cana pode ser feita por esse equipamento, que tem vários modelos, tem motores, tem estação de limpeza dessa com motor elétrico, com motor diesel estacionário, ligado no próprio trator, enfim, tem vários motores que varia aí de $96 mil, um pouco mais, depende da modalidade deles.
e que pelas contas que nós fizemos, cada equipamento desse vai atender entre 5 a 7 máquinas dessa cortando cana. Então dá para a gente fazer um kit interessante e abrir uma frente de colheita, entregando essa cana o mais limpo possível para a usina. Ela tem a capacidade aí de mais ou menos 25 toneladas por hora, né? De limpeza. Passa por ela apenas uma impureza de no máximo 8%. E demanda de um trator de 160 HP. São possibilidades, são maneiras que está fazendo com que a gente se dedique, estude. E eu acredito que no futuro muito próximo a colheita de cana nessa região não vai existir só uma única modalidade. Vão ser várias modalidades, vários equipamentos, manual, de forma que a gente consiga contribuir para manter as unidades sempre em operação. Era isso que eu gostaria de passar para os senhores. Muito obrigado.